Israel atacou o Irã. O conflito começou na semana passada e não foi um ataque circunstancial, mas uma operação militar em escala nacional, com aviões, drones e alvos bem definidos, instalações nucleares, bases da Guarda Revolucionária e centros de comando. O objetivo: desmantelar a capacidade militar do Irã e sabotar o programa nuclear do país. Mas o Irã não ficou em silêncio. No dia seguinte, a resposta veio com força. Centenas de mísseis e drones foram lançados contra Israel. Tel Aviv, Haifa, cidades inteiras sob ataque. A escalada é rápida e assustadora. Israel diz que alcançou superioridade aérea sobre o Irã. Por sua vez, o Irã responde ameaçando sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O medo global é que o conflito se espalhe pela região e que até um confronto nuclear seja deflagrado. Qual o risco de tudo isso sair do controle? Terça-feira, 17 de junho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o Análise com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento e hoje eu vou conversar mais uma vez com o professor antropólogo Michel German sobre a escalada do conflito entre Irã e Israel. Professor, é um prazer falar com o senhor mais uma vez, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, tudo bom? Tudo bem, professor? Eu acho que a gente tem visto uma escalada muito rápida dessa situação. Então, só para a gente começar a nossa conversa, como é que o senhor avalia essa fase atual do conflito e quais são as principais dificuldades para a gente conseguir, eventualmente, uma negociação para essa região? Porque existia uma negociação acontecendo que foi interrompida, né? Gabriela, eu acho que esse conflito o que a gente pode chamar de guerra entre Irã e Israel, entre Israel e Irã, ela deve ser, esse conflito deve ser entendido a partir de uma lógica um pouco mais longa do que propriamente os confrontos em si, né? Eu acho que a gente tem aqui uma dimensão simbólica da crise da multilateralidade, da crise da diplomacia, né? O que aconteceu na prática é que um conflito, que era uma guerra fria entre Israel e o Irã, e principalmente um projeto de ataque que Israel, que o governo Netanyahu vinha falando sobre já há muitos anos, ele se consolida e se constitui como possibilidade, não é? O que acontece na prática é que o acordo entre Irã e os Estados Unidos estava se costurando, estava se estabelecendo, né? Houve ali um problema, uma rusga entre Estados Unidos e Irã, a partir da noção de uso possível da energia para fins pacíficos, da energia nuclear para fins pacíficos, e essa pequena crise foi utilizada pelo governo Netanyahu para justificar um ataque, que é um ataque, se não sem precedentes, mas um ataque que há muitos anos a gente não tinha naquela região, né? Um ataque de um país contra o outro, de duas forças aéreas organizadas e potentes e que está produzindo, de um lado e de outro, mortes e feridos e muita destruição. Agora, para a gente não entrar somente no debate sobre forças aéreas se atacando, prédios sendo derrubados e pessoas morrendo, hoje, inclusive, uma referência fundamental foi a destruição da televisão pública iraniana ao vivo, não é? Sim. Eu queria um pouco ler esse ataque de Israel ao Irã como um ataque que serve de metáfora a uma crise aguda da diplomacia, a uma crise aguda da multilateralidade e a uma opção objetiva, né, pela resolução de conflitos a partir de confrontos armados e diretos. O que a gente sabe pela experiência histórica é a pior forma de resolução de conflitos entre dois estados independentes. E aí eu acho que tem um ponto bastante importante nessa história, que é o componente Estados Unidos, né, professor? E a gente está observando um movimento interessante, que é a base, o apoio estadunidense
a Israel contra o Irã, rachando a base, uma parte, né, dessa base do Donald Trump ali nos Estados Unidos. Então, alguns conservadores que apoiam Donald Trump dizem que o Trump está descumprindo uma promessa de campanha, que é aquele America First, né, o América em primeiro lugar, esse apoio incondicional ao Netanyahu. Quando tomou posse, o Trump também, ele disse que ia deixar um legado em relação às guerras, né, e aos conflitos e ao que os Estados Unidos interferem nisso, né, um legado pacificador, unificador. Isso foi o que o Trump disse, né, estou reproduzindo as palavras dele aqui. Então, eu queria ouvir o senhor a respeito disso, qual é o movimento que a gente está vendo se desenhar por aí e se, de fato, a gente pode observar uma pressão aos Estados Unidos que talvez mude o comportamento ou o apoio do Donald Trump a Israel. Vamos lá então. Tem algumas questões importantes aí no que você trouxe, né? A primeira questão é entender a importância dessa guerra para Benjamin Netanyahu, né? Eu posso dizer que Benjamin Netanyahu se prepara a carreira inteira dele para essa guerra, né? É uma guerra incontornável para a biografia de Benjamin Netanyahu. Ele aciona essa guerra no momento em que a sua persona política está numa crise sem precedentes e, na minha opinião, uma crise terminal, né? Netanyahu entraria para a história política de Israel como o primeiro-ministro responsável pelo massacre do 7 de outubro, ou pelo menos pela não defesa do massacre de 7 de outubro, pela falha absolutamente histórica do massacre de 7 de outubro. Ele entraria para a história de Israel como um primeiro-ministro que termina a sua carreira de maneira absolutamente impopular. Ele terminaria a sua carreira política em Israel como alguém que colocou para dentro do governo a extrema-direita mais racista e mais absolutamente antidemocrática e teria entrado para a história política de Israel como alguém que impossibilitou concretamente que a democracia de Israel se estabelecesse de maneira plena a partir das reformas judiciais ou do golpe judicial que ele tenta fazer. Ou seja, o que a gente estava vendo é o caminho de uma figura como Benjamin Netanyahu, uma figura que historicamente ocupou mais tempo a cadeira de primeiro-ministro, para um fim de carreira absolutamente deplorável, impopular e sem nenhum vínculo com sucessos históricos. Ou seja, a dimensão do Mr. Segurança, o político, Netanyahu também tinha isso na sua carreira, que evitava guerras. Netanyahu era um político que também dizia que tinha mantido o país mais seguro na história, né, etc. e tal. Isso tudo tinha ficado para trás depois do 7 de outubro, depois da reforma judicial, depois da entrada dos extremistas no governo e depois do isolamento sem precedentes que Israel estava tendo no mundo, né? A figura de Netanyahu também seria responsável, historicamente, por um genocídio, né? Está se consolidando de maneira cada vez mais consistente no mundo a ideia de que o que Israel fez em Gaza, ou melhor, o que Israel está fazendo em Gaza, é um genocídio. O que acontece é que, vendo isso, né, Netanyahu, que é uma figura narcísica, típica de uma perspectiva narcísica, se estabelece como alguém que pode mudar o rumo da sua biografia. E aqui eu quero dizer o seguinte: Netanyahu está preocupado com a sua biografia, né? Essa guerra com o Irã é uma guerra incontornável para Netanyahu. E para ele mudar a sua biografia, ele estabelece um ataque ao Irã, que é um ataque que muda completamente de figura tudo aquilo que vai se dizer sobre Netanyahu, né? Essa é a importância de entender o que Netanyahu fez. A relação dele com os Estados Unidos também me parece importante, porque é uma relação de Netanyahu com os Estados Unidos. A gente sabe claramente que Netanyahu avisou do ataque, mas que, em algum sentido, contradiz tudo aquilo que Trump também queria dizer para si, né? Trump, a partir da sua base de apoio da MAGA, a partir da ideia de um reisolamento dos Estados Unidos, a partir da noção de que ele poderia manter a paz no mundo, né? Trump tem que lidar agora com o fato de seu aliado, né, Netanyahu, estar produzindo uma guerra cuja referência estratégica a gente não sabe qual é, né? Os resultados políticos a gente não sabe qual é, cujos resultados humanos são os piores possíveis, né? Como é que Netanyahu
pode lidar com seu aliado desse jeito, né? Em algum sentido, Trump ele mostrou a sua grande fraqueza, que é a incapacidade de negociação política. Trump não sabe negociar politicamente, né? Trump vende a ideia de ser um excelente negociador, quando, na verdade, ele foi enganado por Netanyahu. Ele perdeu a possibilidade de controlar Netanyahu e agora se vê diante de uma guerra sem precedentes, ou pelo menos há muito tempo que a gente não via, sem saber o que fazer. Eu acho, objetivamente, que tem dois elementos aqui. O primeiro elemento aqui é a base de apoio, por assim dizer, mais tradicional de Trump, que é o Make America Great Again, o famoso MAGA, né, que estabelece a necessidade de Trump se afastar não só de Netanyahu, mas dos Estados Unidos, de Israel, dizendo que os Estados Unidos precisa romper com essa aliança. Os Estados Unidos precisa mostrar claramente que Israel não pode levar os Estados Unidos a conflitos que não interessam aos Estados Unidos. Chega, né? A ideia de vínculo atávico entre Estados Unidos e Israel deve agora caminhar para outra direção. Os Estados Unidos devem lidar com Israel a partir da ideia, a gente tinha visto isso antes, de que Israel é aliado, junto com outros aliados do Oriente Médio, né? Os Estados Unidos têm se aproximado muito da Arábia Saudita, os Estados Unidos têm se aproximado muito dos países do Golfo, né? Os Estados Unidos agora têm sinalizado que Israel não é a sua grande referência. A última viagem de Trump aos Estados Unidos, ao Oriente Médio, Trump sequer foi a Israel, ele foi aos países do Golfo e não foi a Israel. Ou seja, tem aqui uma sinalização da MAGA, uma sinalização da base de apoio de Trump, de que é preciso colocar Israel num lugar não mais de privilégio, mas de um lugar de aliado como outro qualquer, e um aliado que dá dor de cabeças aos Estados Unidos. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva, que também tem a ver com a nova onda estratégica, né, da crise da multilateralidade, é a importância de um grupo ideológico específico nos Estados Unidos. Me refiro aqui aos fundamentalistas messiânicos de extrema-direita, geralmente evangélicos, né? Nessa perspectiva, o ataque de Israel ao Irã é um ataque cheio de significantes e significados do messianismo religioso. É um ataque que fortalece a perspectiva de que essa guerra tem significantes religiosos profundos, né? E Netanyahu sabe disso e aciona essa possibilidade para se consolidar na sua liderança externa com a extrema-direita religiosa em Israel, mas também dialogando com seus grandes parceiros ideológicos, que também são base de apoio de Trump, que são os evangélicos brancos de extrema-direita, né? O ataque ao Irã, produzido por Israel, é crivado de significados políticos religiosos. E quem elegeu Trump foram dois grupos fundamentais. Os homens brancos empobrecidos das pequenas cidades do meio-oeste americano, que falam de uma nova perspectiva, não mais vinculada ao polícia do mundo, a ser a polícia do mundo, mas uma perspectiva que fortalece essa vida econômica desses homens empobrecidos. E a segunda perspectiva é o cristianismo branco, o nacionalismo cristão, que se estabelece a partir de um vínculo com a Israel imaginária e que percebe o que está acontecendo hoje no Oriente Médio como efetivamente a revelação de algumas profecias que estabelecem a noção do retorno de Cristo. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: qual desses dois grupos vão se consolidar nessa disputa? O nacionalismo cristão, que elegeu Trump a partir dessa perspectiva de messianismo religioso, ou a MAGA, que elegeu Trump a partir de uma perspectiva de retomada de uma perspectiva não internacionalista, não multilateral, e que fortalece novamente a perspectiva também dos homens brancos, mas não a partir de uma noção e de um posicionamento religioso, mas de um posicionamento econômico. É esse que está sendo jogado. São esses os dados que estão na mesa. Muito bom, professor. E acho que não tem como descartar, né, essa pressão também internacional que vai crescendo contra o governo de Israel diante também dessa escalada justamente do genocídio na faixa de Gaza. O senhor respondeu ali uma pergunta que eu ia fazer sobre qual seria a estratégia do Netanyahu nessa história, né? É realmente derrubar o governo iraniano?
Tem uma justificativa que eu acho importante trazer aqui para a gente poder trazer um pouquinho do contexto, e aí o senhor vai poder fazer uma análise a contento com certeza. Mas Israel está justificando os ataques dizendo que é uma ação preventiva, né, para impedir o avanço do programa nuclear iraniano, alegando que o Irã estaria próximo ali de conseguir uma arma nuclear. Então, o Netanyahu, ele alega isso, né, que Israel não vai permitir que o Irã tenha arma de destruição em massa. E, por outro lado, a gente tem essa motivação que é declarada por Israel. Por outro lado, a gente tem essa impopularidade internacional crescendo. Eu te pergunto, professor, se essa é uma ferramenta que o Netanyahu está utilizando como estratégia política para se manter, para se promover, né, e se manter vivo politicamente. Eu ouvi uma análise do historiador o João Miragaia, que a gente também costuma ouvir bastante por aqui, dizendo que não há pesquisa ainda a respeito disso, né, sobre apoio popular, mas que se vê por meios de meios de comunicação, a imprensa, redes sociais, que existe um apoio maciço da população israelense em relação a essa guerra, a esse confronto com o Irã. Então, eu queria ouvir a sua análise a respeito disso. Então, vamos lá. Netanyahu tem como referência fundamental para a política israelense e internacional o futuro de Netanyahu. Acho que isso tem que ficar claro. A grande preocupação de Netanyahu é Netanyahu, né? E aí a gente tem algumas questões. Eu tendo a concordar com o João Miragaia, porque Netanyahu fala sobre evitar que o Irã tenha acesso à tecnologia atômica da bomba atômica há pelo menos 15 anos. Não é? Essa obsessão dele com o Irã, essa velocidade que ele tem em interromper o Irã, a gente tem que pensar o seguinte: essa velocidade, vamos falar a verdade, quer dizer, essa pressa em atacar o Irã é uma pressa que tem 15 anos. Né? Ou seja, tem muito menos a ver com a bomba atômica e tem muito mais a ver com o futuro de Netanyahu e com a percepção que Netanyahu quer ter do seu legado. Né? E também com a impossibilidade que Netanyahu tem hoje de deixar de ser primeiro-ministro, que ele vai ser preso. Né? Então são esses três elementos. Né? O que a gente pode perceber? Né? Esse acordo que Trump estava tentando fazer com o Irã é um acordo que foi estabelecido, pelo menos nos seus primeiros processos, no início dos anos 2000, né? Ahmadinejad, que era então presidente do Irã, rompeu esse acordo lá em 2004, 2005, quando evitou ou mentiu para as verificações da Autoridade de Energia Nuclear, e depois, né, o presidente Obama recuperou e resgatou a ideia do acordo. E o acordo caminhava bem até 2015, 2016, quando em 2016 o Trump foi eleito e sob pressões de Benjamin Netanyahu, o que Trump fez? Rompeu o acordo. Em 2018, o acordo foi desfeito. Então, eu quero que você entenda o seguinte: aqui tem um arco narrativo muito interessante, em que as mesmas personagens da ruptura do acordo em 2018, Irã, Trump e Netanyahu, são as personagens que estão envolvidas com o ataque ao Irã agora. Não é? Qual é a questão fundamental? A questão fundamental é que Netanyahu não quer um acordo. Né? Netanyahu quer manter no horizonte de expectativas a ameaça existencial que o Irã representa. E essa ameaça existencial que o Irã representa fortalece Netanyahu. Né? Netanyahu não conseguiu popularidade com a guerra de Gaza. Netanyahu não conseguiu popularidade com o genocídio de Gaza. Netanyahu não conseguiu popularidade com a destruição de parte importante do Hezbollah. Netanyahu não conseguiu popularidade com os ataques ao Iêmen a partir dos Houthis. Netanyahu tem tentado efetivamente garantir o aumento da sua popularidade a partir desses ataques e não tem conseguido. O que sobrou a Netanyahu? Sobrou a Netanyahu aquela perspectiva, aquela dimensão, aquela obsessão que ele tem com a ameaça existencial que, na perspectiva dele, na posição dele, é o Irã. E o que ele faz? A partir da ideia de que, efetivamente, o acordo caminha bem, lembra você que o presidente do Irã hoje é um presidente moderado,
essa dimensão de que o acordo pode caminhar bem, aqui e ali tem problemas, mas em última instância, tanto a Europa quanto os Estados Unidos acreditavam na possibilidade de algum acordo agora, isso seria o fim da carreira política de alguém que baseia a sua existência na noção de ameaça existencial, né? E essa noção era representada pelo Irã. O que eu quero dizer é o seguinte: Netanyahu letrou a sociedade israelense a partir da ideia de que o Irã é uma ameaça existencial. Essa ameaça existencial lida com uma perspectiva de memória coletiva israelense e judaica de que há a possibilidade de um segundo holocausto. O discurso do governo iraniano era um discurso de destruição de Israel que acionava, nessa linguagem de Netanyahu, a possibilidade de um segundo holocausto, né? Quando Netanyahu efetivamente ataca o Irã, ele aciona essa dimensão de ameaça existencial. E a sociedade israelense, letrada nos últimos 15 anos e a partir do trauma do Holocausto na sua memória coletiva, compra essa perspectiva, compra essa justificativa, né? A pergunta é, além do show, né? Além do espetáculo do ataque, além da tragédia, além da unidade que qualquer guerra produz num primeiro momento, qual é a estratégia de Netanyahu? Para que essa guerra existe? Sim. O que ele quer com essa guerra, né? Ele não falou, a gente não sabe. Ele eventualmente fala sobre derrubada do regime, e a gente sabe que da mesma maneira que a guerra fortalece e unifica os israelenses, ela também fortalece e unifica os iranianos. A gente sabe o que aconteceu com a tentativa de derrubada de outros regimes no Oriente Médio. A gente sabe o que aconteceu com Assad, a gente sabe o que aconteceu com o Iraque, a gente sabe o que aconteceu com a Líbia, e a gente sabe o que vai acontecer com o Irã, né? Os Estados Unidos também sabem disso, eles também aprendem com o que aconteceu ontem a partir do que fazer amanhã. Ou seja, ninguém confia muito nessa estratégia de derrubada do regime. Então, qual é a alternativa? Qual é a estratégia que Netanyahu pode ter e que ele não fala sobre ela, né? A destruição das estruturas nucleares, que a gente sabe que não vai ser possível, né? A única possibilidade concreta, porque eles estão muito profundos e as armas israelenses não conseguem alcançar, a única possibilidade concreta de entender uma estratégia de Netanyahu é que ele vai conseguir, isso se relaciona com a pergunta que você fez anteriormente, Gabriela, ele vai conseguir levar para a guerra o presidente Trump, os Estados Unidos. É isso que estrategicamente pode ser importante para Netanyahu. Produzir uma nova ordem internacional onde ele deixe de ser o patinho feio do Oriente Médio entre os aliados dos Estados Unidos e passe a ser uma referência fundamental entre os aliados dos Estados Unidos. Ou seja, o que me parece está no horizonte de expectativas de Netanyahu é que ele volte a ser referência fundamental para a ordem dos Estados Unidos no Oriente Médio, coisa que ele estava deixando de ser depois dos fracassos constantes, tanto em Gaza quanto nas relações com o próprio Donald Trump. Me parece que essa guerra pode ser explicada, acima de tudo, pelos interesses na biografia de Netanyahu por Netanyahu e numa tentativa de se reconfigurar como uma referência incontornável dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ou seja, pode ser que o que a gente esteja vendo tenha muito pouco a ver com as armas nucleares que o Irã pode ou não pode ter, mas tenha muito a ver com uma possibilidade concreta de Netanyahu se sentir novamente aceito pelos Estados Unidos, levando os Estados Unidos numa guerra, que é uma guerra cujo fim a gente mais ou menos imagina qual vai ser. Fundamental essa sua análise, professor, de como ele utiliza, né, guerras e conflitos para se promover politicamente. Eu queria perguntar também a respeito desses últimos ataques, né, das características dos ataques de Israel, como tendo como alvo parte da exportação de petróleo do Irã, né? Porque sem isso, o Irã ele pode entrar em colapso, eu te pergunto, porque para além de falar, a gente está falando ali da exportação de petróleo, talvez seja a chave financeira do país, né? O que sustenta financeiramente. Então, esses ataques, a escalada desses ataques, eles podem realmente colocar o Irã numa rota de colapso?
Podem. Quer dizer, na verdade, essa é a intenção dos Estados Unidos e dos países europeus e de Israel nos últimos anos, né? Que o colapso iraniano produza a derrubada do regime, que é uma equação que não necessariamente se provou verdadeira nos últimos anos em outras configurações nacionais, né? Ao contrário, né? Desde a Venezuela até o próprio Irã, a gente percebe, ou passando pela Rússia, a gente percebe que sanções internacionais não necessariamente derrubam regimes, muito pelo contrário, fortalecem regimes, né? E aqui tem uma outra questão fundamental, né? O colapso do Irã, que pode produzir não só o fortalecimento do regime iraniano, que, diga-se de passagem, é um regime que sim patrocina terrorismo, é um regime que sim é fundamentalista e que produz instabilidade na região, mas é um regime racional, é um regime que tem sentido, é um regime que articula-se a partir de alguma lógica, né? O que pode produzir essa configuração que tenta produzir instabilidade econômica no Irã é um fortalecimento dos setores mais conservadores do regime. Porque a única possibilidade que o Irã tem nesse sentido é se fortalecer internamente contra os invasores, né? Contra os que estão atacando. E há uma alternativa ao governo que hoje está no poder no Irã, que é uma alternativa pior do que desse governo na perspectiva dos Estados Unidos e de Israel. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho fundamental, é que uma crise econômica no Irã, nas proporções que os Estados Unidos e Israel têm acionado, pode significar também uma crise econômica no mundo. Afinal de contas, a gente está falando sobre uma região produtora de petróleo. Eu fico imaginando o fechamento do Estreito de Hormuz, né? A impossibilidade de comércio entre Europa e o Golfo Pérsico, a impossibilidade de comércio entre o Golfo Pérsico e a Ásia. Eu fico imaginando o que isso significaria para uma economia que já está cambaleante, uma economia que já está sendo ameaçada pela instabilidade produzida pela guerra comercial de Trump, né? A gente tem perspectivas de diminuição do PIB internacional, do PIB mundial, por conta da guerra comercial. Eu quero que vocês imaginem o que isso significaria se a guerra entre Irã e Israel se fortaleça e dure mais tempo do que objetivamente algumas semanas, o que isso significaria não só para a economia internacional, mas também para a economia dos Estados Unidos, cuja referência fundamental, lembre-se você, é Make America Great Again, a partir da reutilização do petróleo como referência e recurso fundamental. Ou seja, nem sempre, quando a gente quer atacar um regime, a gente ataca somente o regime. Pode ser que o que está acontecendo agora é que o ataque a esse regime signifique também o fortalecimento da crise internacional na economia, né? Eu não tiraria isso de lado. O que enfraqueceria Trump politicamente no público interno e colocaria Trump, mais uma vez, numa situação de decisão. Se ele apoia as aventuras de guerra de Netanyahu ou se efetivamente controla seu antigo aliado. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui no Em Detalhes no ICL mais uma vez. Um prazer te receber, te ouvir. Muito obrigada. Acho que a gente consegue ficar com a visão um pouco mais clara sobre o que está acontecendo e sobre essa escalada que é bastante preocupante. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, contem comigo. Quero também te convidar, a gente está falando aqui da extrema-direita e nesse último domingo a gente teve a aula com o professor Castro Rocha, então quero te convidar para assistir junto com a gente a aula A Semente do Caos. Ele que teve essa conversa, essa aula com a gente junto com o Eduardo Moreira. Foi um sucesso, mas você tem essa oportunidade de assistir mais uma vez, você que já assistiu, ou então você que não assistiu, você tem a oportunidade de vir com a gente agora. É um pensamento aqui que a gente tem o privilégio de acompanhar, porque é um dos maiores do país, e é de graça a aula, né, gente? Então, vamos entender como é que a extrema-direita está se articulando aqui no Brasil e no mundo também. O professor Castro Rocha, que está sempre junto com a gente aqui nas análises, semanalmente no ICL, e também nessa aula exclusiva que é nossa. Então, em detalhesicl.com.br, você pode entrar para deixar o seu e-mail para você receber o link para assistir a aula do professor Castro Rocha, é por tempo limitado, então aproveita enquanto ainda tem tempo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora eu tenho o Mercado Investimentos na sequência e o Rolê ICL. E eu te lembro que o Em Detalhes está disponível de segunda a sexta-feira, sempre também nas plataformas de áudio. Até amanhã.
Fala, turma! A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazer. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.